Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite! Começa agora o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresenta o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana! Colaboraram com a edição deste programa Gabriel Quadros, Felipe Leães, Lúcio Antunes e Júlia Dias. Na técnica, Jordan Jungs. A gente segue aqui, no 107.9, até às 10 da noite, com assuntos relacionados com o escotismo. Vamos conferir os destaques de hoje. Entrevista com Carmen Stagmaier Xavier, sobre mística escoteira. A atividade regional do ramo pioneiro é transferida para setembro. Escoteiros do Brasil iniciam os preparativos para o Jamboree Interamericano em 2020. Jovens do Grupo Escoteiro SOCEP fazem entrega de cobertores. O programa Sempre Alerta conta com apoio cultural do Espaço Gráfico. Impressão ao seu alcance. Entrevista da semana. No programa Sempre Alerta, já conversamos sobre atividades especiais como Fogo de Conselho, Promessa e também a mística escoteira. Mas o que é mística escoteira? Hoje nós recebemos no nosso programa a Carmen Stagmaier Xavier, do Grupo Escoteiro SOCEP, para contar um pouco mais sobre todas essas atividades. Então, Carmen, bem-vinda ao nosso programa. Como que a gente vai explicar para os nossos ouvintes o que é a mística escoteira? Bom, olá Marcos, olá Ana Júlia, olá aos ouvintes. A mística escoteira nada mais é do que se criar um cenário, se criar um ambiente para um determinado momento, determinado ritual, que são ocasiões que fazem parte do movimento escoteiro, das atividades escoteiras. Então é aquele momento em que se cria um espaço propício para se atingir algum objetivo. Seja ele a promessa de um jovem, seja ele uma reunião específica ou de uma tropa, ou de um determinado grupo de pessoas dessa tropa, como a Corte de Honra, por exemplo, seja também para um fogo de conselho, para uma atividade reflexiva, que são os momentos mais de introspecção, de reflexão, ou seja até para uma atividade alegre, né, que a gente sempre procura criar esse ambiente, que a gente chama de mística escoteira. É um ambiente que torna ainda mais inesquecível essas datas e esses momentos especiais. Exatamente. O objetivo qual é? É tornar aquele momento um momento único, que o jovem, principalmente, que é o foco do movimento escoteiro, que o jovem leve para a vida dele, que ele, quando for adulto, lembre daquele momento, lembre da sua promessa, lembre daquele fogo de conselho, né, em que se cantou, se debateu algum determinado assunto. Então, a mística é justamente criar esse ambiente, que a gente às vezes chama até um ambiente mágico, em que o jovem leve aquilo para ele, que ele possa recordar aquele momento muito tempo depois. Nós temos os rituais, as promessas, a gente até estava comentando antes aqui durante a produção. A promessa é o momento que o jovem assume o compromisso de ser escoteiro, que ele coloca, aquele momento de colocar o uniforme escoteiro ou vestuário. Ele pode ser simples, né, com a presença dos pais, e ali numa bandeira, numa cerimônia se coloca o distintivo e pronto. Ou se pode criar, né, existe uma canção da promessa que pode ser tocada, pode ser num momento com fogo de conselho, com tochas. Então, com certeza, quando se cria esse ambiente propício, vai ser muito mais marcante para esse jovem. E a gente fala bastante sobre fogo de conselho, né? Que eu acho que é uma das atividades que mais envolve a mística escoteira, né? Como que surgiu? A gente tem um certo histórico, né, do fogo de conselho vindo do EBP. Como que a gente pode sintetizar, assim, da onde surgiu o fogo de conselho nas atividades escoteiras, né? Bom, o fogo de conselho nada mais é do que as pessoas, um grupo, uma tropa reunida ao redor de uma fogueira. Esse é um ritual, uma cerimônia que o próprio ser humano realiza há milhares de anos, né? Várias tribos, vários grupos de pessoas, desde as origens, se reuniam ao redor de uma fogueira.
E foi justamente daí que Baden-Powell, que é o fundador do movimento escoteiro, em suas investidas na África, no Oriente Médio e também na Ásia, acompanhou alguns desses momentos em algumas tribos em que se reuniam ao final de uma tarde, ao final de uma jornada, para contar histórias, para relembrar lendas da tribo. Era um momento em que se passava muito conhecimento dos mais antigos para os mais novos, um momento também de celebrar a vida, né? Então, Baden-Powell trouxe todo esse momento para o movimento escoteiro. Porque justamente isso, ao final de uma atividade escoteira, depois de um dia de muito trabalho, nada mais gostoso do que sentar ao redor de uma fogueira, cercado de amigos, e lembrar de histórias e contar suas expectativas para o futuro, de cantar, de tocar. Então, essa origem vem lá das tribos antigas e que hoje todos os grupos escoteiros de todo mundo realizam, faz parte. Não tem como não fazer um fogo de conselho. E Carmen, como que é a estrutura desse fogo de conselho? Como que acontece essa atividade? Bom, como ele é uma mística escoteira, ele tem que ser planejado. Não é simplesmente a gente acender uma fogueira e sentar ao redor e ficar tocando violão. Então, como mística, como momento de reunião, tem-se alguns objetivos a atingir. Seja ele festivo, então onde a gente investe em canções mais alegres, em esquetes, que são pequenas peças teatrais, assim, pequenas encenações. Pode ser uma mais reflexiva. Então tem que ter um planejamento de acordo com um tema, se cria um tema para ser trabalhado no fogo de conselho. E às vezes esse tema é repassado antes aos jovens para que eles possam até vir caracterizados ou trazer algum outro material que possa incrementar a nossa mística, o nosso ambiente. Então tem que ter um planejamento, isso é básico em qualquer atividade escoteira. E como tem um tempo, né, o fogo de conselho não pode ser muito extenso, a gente tem que ter, assim, em média, 1 hora e meia de duração, porque se torna cansativo, por mais alegre que seja, se torna cansativo. Então, ele tem que começar de uma maneira lenta, que vai envolvendo os participantes. E depois até é como uma fogueira, né? Até eu fui pesquisar um pouco. O fogo de conselho tem que ser como uma fogueira. Ele começa devagarinho, aquela chama vai subindo, vai aumentando. E assim tem que ser o clima também dos participantes, até que se atinge o auge ali, com todo mundo bastante envolvido, né? Tu percebe no brilho dos olhares das crianças, dos jovens, o envolvimento, que aquele momento está sendo maravilhoso. E aí, naquele instante, a gente começa a baixar o ritmo, né? E aí o pessoal, agora que tá bom, tem que parar. Mas é que justamente para ficar aquela vontade de ter mais um fogo de conselho, de participar de novo. Então, é assim que se estrutura. Ele pode ter esquetes, ele pode ter... E os esquetes, só voltando um pouco nesse ponto, é um momento em que a gente investe e proporciona ao jovem que ele também se sociabilize, que ele se integre. Ele, às vezes, percebe que tem alguma veia artística, porque ele canta, ele dança, ele toca. E, às vezes, os jovens hoje ficam tão reprimidos nessa situação, nessa vontade de se expressar. E o fogo de conselho é um momento tão bom, porque eles se sentem leves, eles se soltam e acabam descobrindo algumas particularidades que até então, como se vive hoje numa área urbana, dentro do apartamento, cercado de tecnologia, e esse momento, então, os próprios jovens acabam se descobrindo com algumas habilidades que até então ele não conhecia. Sim, e para os mais tímidos, toda essa mística, né, de sentar ao pé do fogo, proporciona de desenvolver melhor, né, de esquecer a timidez e se desenvolver melhor, né? Exato. Então, as próprias canções que às vezes se escolhe, proporciona isso. Aquela coisa, né, de dar um abraço de quem está do lado, de fazer coreografias durante algumas danças. E isso, aos poucos, o jovem vai se desinibindo, vai se soltando. E esse é um momento legal, porque a gente está contribuindo também para que ele se desenvolva, não dentro só do escotismo, mas pessoalmente. Então, além de descobrir habilidades, tem essa questão de confiar em quem está do lado, de abraçar, do toque, e que hoje é uma coisa tão complicada, né? Tu dar um abraço no colega que está do lado, tu dançar, tu te soltar. Isso é muito bacana. Cria um clima de se sentir à vontade e poder se expressar.
tudo aquilo, porque existe uma preparação antes de organizar esquete, mas na hora, aquela empolgação, aquela energia faz que se torne outra coisa e fica mais... dá um brilho a mais. Sim, sim. E se sente acolhido, né? Quem participa, quem tiver a oportunidade de participar de um fogo de conselho, vai se sentir acolhido. E isso é uma coisa importante, você se sentir recebido, se sentir parte daquele momento, daquele grupo de pessoas. E a própria fogueira em si já é uma coisa meio mágica, né? Quem hoje tem a oportunidade de sentar ao redor de uma fogueira, né? De dar, assim, o seu tempo de ficar ali contando histórias. São poucas pessoas, infelizmente, porque é um momento muito bom. E o local que se escolhe também é importante, né? De ter um local junto à natureza. Seguro, claro, isso hoje é importante, tem que ter toda uma condição de segurança. Mas é uma oportunidade de jovem estar, né, num momento diferente da sua rotina e se sentir acolhido, bem aceito. Assim como os pais dos jovens, os responsáveis, enfim, vão assistir e adoram, né? Eu tenho uma tia que ela ri horrores toda vez que ela vai, ela adora assistir o fogo, porque é um momento que daí os adultos também podem se integrar e sentir o que o jovem sente. E ter a certeza de que o jovem, o filho, está se desenvolvendo e tendo essa experiência de ficar perto do fogo, que não se tem. É verdade, não é só o jovem, né? Hoje é toda uma família que acaba se envolvendo e muitos pais, quando vão até só visitar o acampamento, ficam até um pouco mais tarde para poder assistir ao fogo de conselho. Às vezes só larga o filho lá, vai com a desculpa de levar mais uma coberta e acaba ficando. Mas é um momento que reúne familiares, até amigos. Às vezes chega um jovem, chefe, meu tio pode vir, um amigo meu quer vir. Vem e conhece e vê como é que funciona. E toda atividade é sempre aberta aos responsáveis, né? Aos pais, a quem quiser assistir, né? Lembrando disso. E, Carmen, no final do fogo de conselho, né? A gente... é muito legal o envolvimento que a gente tem durante o fogo, mas o final, mesmo depois que apaga a fogueira, a gente ainda tem certas tradições, né? Por exemplo, no final a gente canta a canção da despedida, né? Com a fraternidade escoteira. O que a gente vai dizer para o nosso ouvinte, né? É que nem a gente sempre diz, é direita sobre esquerda para fazer o aperto de mão e fazer a cadeia da fraternidade, né? Como que é esse momento? Bom, então, esse momento, assim, como a gente chegou no auge do fogo de conselho, vai baixando um pouco, vai baixando o ritmo, uma canção mais lenta, e vai convidando os participantes, então, a relaxarem, né? A ficar mais introspectivos. Entra um momento ali de uma palavra do chefe, de quem está coordenando o fogo, que entra com alguma mensagem, uma reflexão, exato, para fechar aquele momento, assim, né? Para que o jovem leve o lado divertido, mas também o que aquele lado divertido tem a ver com a minha vida. Então, no que ele vai aplicar aquilo ali. E nesse momento se convida também para que se faça uma cadeia. A cadeia nada mais é que as pessoas se aproximem, fechem um círculo assim bem juntinhos, né? Cruzem as mãos, se deem as mãos cruzadas. E nós temos a canção da despedida, que é uma canção muito linda. Eu sei que assim que tiver oportunidade vai ser tocada aqui no programa. E convido a todos, quem puder também, vai lá no YouTube, Canção da Despedida Escoteira. É muito linda a canção. Eu sou uma que choro cada canção da despedida. E é um momento também que se faz uma nova reflexão. Normalmente tem um convidado, um chefe, um pai, ou até um jovem, né? Faça uma reflexão no intervalo da canção, que a gente tem um momento ali para fazer essa reflexão. E após, tem um encerramento da cadeia, né? Onde se grita o lema do escoteiro, que é sempre alerta, ou cada um no seu ramo, Sim. né? O lobinho melhor possível, o pioneiro quer servir. Mas, mesmo quando termina o fogo de conselho, se encerra a cadeia, como a gente diz, é difícil ir embora. Aí, normalmente, alguns ramos ficam ali, claro, sempre acompanhado dos chefes, né? Dos escotistas. Se fica ali ao redor, esperando aquela brasa, né? Ir se apagando. Daí entra a conversa ao pé do fogo, que a gente chama, né? Ou uma vigília pioneira, mas acaba ali aquela brasa, assim, e o pessoal fica mais aí nesse momento de conversa mesmo.
E no final do programa, a gente já tem o quadro Parabéns, que é o fundo da canção da despedida com o rock escoteiro, né? Então a gente pode fazer uma exceção no programa de hoje e tocar um trechinho no final, a canção da despedida também, né? O áudio dela. Então agora a gente conversou com a Carmen Stagmaier Xavier, que é do grupo escoteiro SOCEP, né, Carmen? E nos passou um pouco mais sobre o que é a mística, né? E como é difícil explicar o que é mística. Durante a nossa entrevista eu estava pensando, a gente não chega ao ponto de passar o arrepio para o nosso ouvinte que não é escoteiro, né? Como a gente teve aqui. E então, muito obrigado novamente por ter vindo ao programa e volte sempre, né? Muito obrigada pela oportunidade. E realmente, Marcos, é difícil descrever, é um momento... Porque cada fogo de conselho é um momento único, cada cerimônia é uma cerimônia única. Então fica o convite para aqueles que puderem visitar um grupo escoteiro, tiver algum conhecido e quiser conhecer como funciona um fogo de conselho e entender, porque realmente não tem como explicar, mas entender, presenciar e sentir esses momentos que fazem parte do movimento escoteiro. Muito obrigada pela participação. E agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com os destaques dos grupos escoteiros e boas ideias. Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Com nossas mãos entrelaçadas ao redor do calor, formemos nesta noite um círculo de amor. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Oh yeah, oh yeah. Senhor que nos protege e nos vai abençoar. Um dia certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora a banda escoteira Rataplan e o rock gaúcho do Cachorro Grande. Destaque dos grupos escoteiros. Vamos agora ficar por dentro das atividades desenvolvidas aqui no centro do estado. Chega o frio do inverno e com ele a solidariedade. As guias Tainara Rocha e Adriana Visotto, do grupo escoteiro SOCEP, finalizaram a boa ideia que já divulgamos aqui no programa. Desde fevereiro, elas arrecadaram cobertores para doações. Vamos escutar a notícia. No frio do dia 6 de maio, uma manhã de domingo, as jovens Tainara Rocha e Adriana Visotto, juntamente com os jovens da Copa Sênior, o Clube Pioneiro e adultos voluntários do grupo escoteiro SOCEP, realizaram o último passo para a campanha de arrecadação de cobertores, que teve início no mês de fevereiro. Após 2 meses de arrecadações, foi feita a doação dos cobertores para os moradores de rua. Durante o Café Solidário,
que é organizado por outras entidades. No decorrer da atividade, surgiram diversas conversas, onde os jovens conheceram um pouco mais sobre a vida dos moradores de rua, a importância de ajudar ao próximo e o que pode ser feito para contribuir nessa causa. José Nunes para o Sempre Alerta. Parabéns pela realização desse ótimo projeto. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, vamos ouvir iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas pelos jovens. Hoje vamos escutar a iniciativa do Felipe Leães, uma campanha de doações de agasalho. Todos os anos, no Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, acontece a campanha do agasalho. Este ano, a campanha precisa ser ainda mais forte, já que a previsão é termos o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Pensando nisso, organizei junto com o grupo a campanha para arrecadação de qualquer tipo de agasalho. Poderão ser doados cobertores, roupas e calçados. A campanha foi divulgada já no início do mês e a primeira fase irá até o dia 16 de junho, para depois fazer a entrega o mais rápido possível para os donativos serem utilizados por quem precisa. O principal ponto de coleta é a sede do grupo, próximo ao aeroporto de Santa Maria, no sábado, das 14 às 17 horas. Mais informações, entre em contato pelo número 999 95 97 62. Felipe Leães, organizador da campanha para o Sempre Alerta. Nós vamos para um rápido intervalo musical e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco, o quadro Destaques e Curiosidades Escoteiras. São muitas noites de prazer, tudo fica para trás, não vai voltar. Eu pego a estrada.
Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e quem me acompanha é Ana Júlia Rodrigues. Você escutou o rock gaúcho das bandas Bideobaldi e Os Marias. Curiosidades escoteiras. Histórias, tradições e personalidades. Qual sua curiosidade escoteira? Nesse quadro, vamos falar sobre alguns detalhes do dia a dia de um escoteiro. Assim você pode conhecer ainda mais esse movimento mundial de jovens. Hoje vamos conhecer sobre sinais de pista. Comumente utilizados em jornadas, os sinais de pistas ajudam a deixar mensagens e avisos para outras pessoas que forem passar pelo local que você passou. É uma boa atividade de observação, já que ao caminhar por uma trilha, deve-se prestar atenção nos objetos comuns na natureza, mas com padrões diferentes, formando uma pista. Uma flecha, formada com gravetos, indica o caminho certo a seguir. Um triângulo significa que há perigo na trilha. Para usar os sinais de pistas, deve-se observar algumas regras, como não estar em uma altura maior que 1 metro, não utilizar folhas onde tem vento e ter distância de 2 a 20 metros entre os sinais, dependendo das condições do terreno. Alisson Braga, para o Sempre Alerta. Notícias da semana. Hoje, no quadro Notícias da Semana, temos informações nacionais e regionais. A primeira notícia é sobre o adiamento do Mutirão Regional Pioneiro. A equipe regional pioneira informa que o Mutirão Regional Pioneiro foi adiado para os dias 29 e 30 de setembro. A atividade aconteceria no final de maio, mas não foi possível a realização por reflexos oriundos da greve dos caminhoneiros. O local da atividade continua o mesmo, na cidade de Viamão. Os grupos escoteiros anteriormente inscritos devem entrar em contato com o escritório regional até o dia 18 de junho, pelo e-mail gerencia@escoteirosrs.org.br, para confirmar ou cancelar a inscrição dos seus associados. Ao cancelar a inscrição, não haverá possibilidade de nova inscrição do associado, mas uma data para novas inscrições será aberta. Acompanhe o site escoteirosrs.org.br para saber mais informações. Júlia Dias, para o Sempre Alerta. Reforçando que o prazo de regularização da inscrição é na próxima segunda, dia 18. E a segunda notícia é sobre os preparativos para o Jamboree Interamericano que acontecerá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Entre os dias 15 e 17 de maio, profissionais do Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil, membros da região interamericana e lideranças do município de Foz do Iguaçu estiveram reunidos com o objetivo de elaborar uma agenda de trabalho para a realização do Jamboree Interamericano, conhecido também como o JAMCAM, evento que deve reunir aproximadamente 7.000 jovens das Américas e de países convidados. O evento será realizado na cidade de Foz do Iguaçu, entre os dias 4 e 12 de janeiro de 2020. Durante o encontro, os integrantes da equipe de organização puderam tratar de detalhes do evento, bem como visitar locais onde serão realizadas as atividades e conhecer os espaços que receberão o JAMCAM 2020. Mais informações você acompanha pelo site escoteiros.org.br. Alisson Braga, para o Sempre Alerta. Vamos para o intervalo musical. Voltamos em seguida. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo, Marcos Machado. Você escutou agora Tequila Baby e TNT. Parabéns! Encerrando nosso programa, os parabéns da semana. Completaram o aniversário de promessa esta semana. Gustavo Azeredo, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Thaís Orlandi, Vinícius Menin e Ricardo Ribeiro, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Micaela Ferraz e Gabriel Quadros, do Grupo Escoteiro Melvin Jones. E William Pereira, do Grupo Escoteiro Tupanciguara. Chegamos ao fim do nosso programa. Até semana que vem. Sempre Alerta. Até o próximo programa. Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.